O que é essa presença? Bom, essa é uma pergunta capciosa, porque é uma pergunta que levaria pelo menos uns 6 meses para a gente responder com todas as nuances dela. Mas uma coisa interessante da gente observar no que se coloca de presença é eu contar um pouco de onde vem esse conceito. Quer dizer, o Tá. conceito de presença, na área de teatro, na área de atuação, para um leigo seria mais ou menos assim. Aquilo que você tá assistindo um espetáculo, você olha mais para um ator do que para outro ator fazendo a mesma cena. Por que você olha para aquele ator e não olha para aquele outro ator? Ou por que você olha mais para aquela atriz ou para aquela outra e não olha tanto para aquela outra atriz? É como se fosse uma força que te chama a atenção, vamos dizer assim, né? Isso é o lugar comum do conceito de presença. Tá? Então, o Perfeito. conceito de presença no lugar comum é a capacidade que um ator ou uma atriz tem de chamar a atenção do público. Perfeito. Tá? Esse é o lugar comum. Para começar, eu já queria dizer que eu não concordo com isso. Tá? Mas esse é o Uhum. lugar comum do que seria a questão do ator e da atriz. Por que eu não concordo com isso? Porque a gente está aqui numa questão. Se a gente define presença como uma capacidade que você tem de chamar a atenção das pessoas, eu não vejo muita diferença da definição de ego. Né? Uhum. Ou seja, Perfeito. você tem um ego e você, de certa forma, consegue chamar a atenção das pessoas. Então, essa definição de presença é uma definição um tanto egóica. É como se aquele ator ou aquela atriz ou aquela pessoa, e vamos pensar em pessoa, tivesse uma certa capacidade intrínseca de brilhar onde ela passa. Né? Uhum. Ou algumas pessoas acham que isso é inato, ou seja, a pessoa nasce com aquilo, ou algumas outras pessoas acham que isso pode ser trabalhado. Perfeito. Tá? Eu não concordo com isso justamente por isso, porque vincula a questão da presença, essa questão dessa força, a uma questão que é, para mim, egóica. Ou seja, o corpo não tem uma certa capacidade inata ou de transformar ou transformadora no sentido de captar a atenção do outro. Sim. Presença, para mim, no sentido, e eu acho que aí começa a ficar mais interessante, ela se confunde um pouco com o conceito de corpo. Porque o conceito de corpo, geralmente a gente tem um conceito de corpo que é assim, eu tenho o meu corpo, esta é a minha mão, ou seja, o conceito de corpo, inclusive na linguagem, está vinculado a uma questão de posse. Né? Como se eu Tá. tivesse ou eu estivesse manipulando o meu corpo. Então, você tem já na linguagem uma questão de posse como se tivesse alguma coisa dentro de mim que manipula esse corpo. Na verdade, não é isso. Você não tem uma alma ou uma mente que manipula o corpo. Você é este corpo. Você é um corpo. Então, você não é uma mente que está dentro do corpo ou uma alma que está dentro do corpo. Você é um corpo. E esse corpo, segundo Spinoza, e aí é o mais interessante, segundo Spinoza, esse corpo não se define por, pelas vontades que ele tem, ou pelo sujeito que ele é, ou pelas funções que ele tem. Ele se define por uma questão. Não vou entrar muito nas questões, mas só para vocês entenderem. Um corpo se define por ele ser relacional. Um corpo se define pela capacidade que ele tem de se relacionar com outro corpo. Uou. Não interessa para Spinoza quem você é ou qual é a sua função. O que interessa para Spinoza é qual é a sua capacidade de se relacionar com o outro. Isso é um corpo para Spinoza. Né? Qual é a capacidade de abertura que você tem para afetar o mundo e ser afetado pelo mundo. Afetar o mundo no sentido de agir no mundo e ser afetado pelo mundo no sentido de escutar o mundo e deixar este mundo te transformar. Então, dá para começar a entender que, na verdade, a presença como ego, ela cai por terra se a gente pensar um corpo como uma capacidade intrínseca que nós temos de nos relacionar com o outro. A, Perfeito. a, a,
o Spinoza vai chamar isso de potência. Um corpo se define por sua potência. E potência para Spinoza é a capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo. Então, qual é a Perfeito. capacidade de afeto que você tem? Quando eu falo afeto, não é afeto no sentido do ursinho de pelúcia que você vai dormir com ele. É afeto no sentido de afetar e ser afetado. Então, Perfeito. um corpo se define por essa capacidade. Uma capacidade, em outras palavras, uma capacidade de agir no mundo e uma capacidade de escutar o mundo. Perfeito. Né? Perfeito. Escutar o mundo, deixar o mundo entrar e transformar esse mundo que entrou para que você haja com esse mundo. E o mais interessante, a escuta não está vinculada numa relação de causa e efeito, ou seja, você não escuta para agir, você escuta agindo. Né? Existe uma relação muito de mão dupla nessa relação do corpo. Ou seja, você é um corpo que age e escuta ao mesmo tempo.